Sempre que eu apareço por aqui é para a gente poder aprender um pouco sobre a palavra de Deus. Me chamo Luciano Corguinha, que alegria te ver aqui. Bom, gente, eu tenho um texto que eu quero dividir com você agora, está em Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso de número 46, que vai dizer assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: Tem bom ânimo? Levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou Jesus: O que queres que eu te faça? Respondeu: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe falou: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia multidão afora ou estrada afora. Gente, esse texto aqui é um clássico dos evangelhos, porque ele conta em detalhes a cura de um homem que estava à beira do caminho e ele não acreditava que alguma coisa boa poderia acontecer com ele, porque na verdade ele já tinha se acostumado à sua cegueira, à sua condição de mendigar uns trocadinhos, porque a sobrevivência dele acontecia justamente quando ele encontrava algumas migalhas que as pessoas davam, algumas moedinhas para ele. Com essas moedinhas ele conseguia se alimentar, ele conseguia existir, ele dependia das pessoas. E a Bíblia fala que ele estava sentado à beira do caminho, porque ali tudo acontecia, no caminho. Ele prestava atenção só ouvindo na caminhada das pessoas. As pessoas iam e as pessoas vinham e muita gente não percebia aquele homem. Mas interessante que Jesus percebeu ele. Quando ele ouve que alguma coisa estava acontecendo que era incomum, ele sente a presença de alguém diferente naquele lugar. E quando ele sente a presença, porque ele não via, e ele sente a presença de alguém especial, ele começa a gritar desesperadamente. E o grito dele era: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ou tenha compaixão de mim. Você já parou para pensar no que estava impregnado nesse pedido de socorro? Na verdade, era aquilo que ele não recebia. Ninguém tinha compaixão. Ele não tinha esse afeto, ele não era cuidado por ninguém, ninguém se interessava por ele, ninguém se importava com ele. Mas entra alguém na história dele que ele sabia que se importaria com o problema dele. E por isso, ele decide gritar, a ponto das pessoas se sentirem incomodadas com o grito daquele homem. E ele não para. O mais interessante nesse texto é que ele continua gritando, ele consegue forças para gritar ainda mais alto. Quando alguém vai até ele lá: olha, você está atrapalhando, para de gritar. E ele grita, e a Bíblia fala, muitos repreendiam ele para que ele se calasse, mas cada vez ele gritava mais forte. Isso aqui é um ensinamento tremendo para a gente aqui, porque na verdade quando alguém tenta nos parar, é aí que nós temos que ter forças para continuar com mais energia ainda. Quando alguém chega para você e tenta te diminuir, tenta te limitar, tenta te paralisar com algumas palavras que talvez não sejam palavras de Deus para a sua vida, para tentar te colocar para baixo, é aí que você tem que acreditar que a motivação que você precisa vem de Deus, vem do céu e não vem daqui. E ele gritava mais forte: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Parou Jesus e falou: chame ele. E chamaram ele. Naquele instante, as coisas começam a mudar, porque Jesus tinha ouvido o pedido de compaixão. O grito dele havia chegado até Jesus. E o seu grito hoje também chega até Jesus, com certeza. O seu grito de socorro da tua alma, o teu clamor, é a notícia que eu tenho para te dar, tem chegado diante de Deus. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. A capa que representa aquilo que era velho, aquilo que estava sujo. Não era algo que ele queria, porque aquela capa estava impregnada de uma história que ele não queria carregar mais. E a gente tem que tirar essa capa. A capa, às vezes,
é aquilo que a gente se esconde atrás de uma história de fracasso. Lance fora essa capa. Continue. E a Bíblia vai dizer então que ele chega até Jesus e Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Então Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele voltou a ver, a enxergar. Essa é a lição de hoje para você. Que ninguém impeça você de alcançar a sua vitória. Se alguém de alguma maneira tem tentado tirar o grito, né, da sua garganta, está tentando abafar o seu pedido de compaixão, não se importe. Busque mais energia em Deus, mais desprendimento, vá firme, você está na direção certa. Esse cego ele foi atendido por quê? Porque ele gritou. O grito é o pedido de socorro da alma. E o grito hoje pode ser representado através do teu choro, através do seu clamor interior, ou através daquilo que você está exteriorizando para Deus. Você está pedindo socorro? Jesus ouviu o seu clamor. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Sou Luciano Corguinho, espero que você volte para me conectar aqui, para a gente aprender mais sempre sobre a palavra de Deus. Até o próximo.